Só o povo pode decidir. A vida política, ela fundamenta-se, nesse novo pacto, deve se fundamentar na soberania. Soberania que pressupõe que não é possível a representação, a não ser em situações específicas e muito pontuais, tá? Mesmo no caso da representação, aquele que é representante, ele é representante para uma coisa muito particular e específica, porém ele não é detentor da soberania popular. Tá? No sistema que nós temos hoje, nós votamos, por exemplo, nós votamos aquele que é eleito, não é? Se arvora no detentor da nossa soberania e fala em nosso nome e age em nosso nome. Em Rousseau não é possível isso, porque nós é que somos soberanos, não é? Nesse sentido, para ficar mais claro essa questão da soberania, não é? Ele afirma que a lei que não é ratificada pelo povo soberano, ela é nula, porque o povo, ou a soberania popular, é inalienável. E aí ele faz até uma ironia com os ingleses, não é? Ele diz: infelizes daqueles que acreditam que são soberanos quando é facultado a eles, de 4 em 4 anos, se não me engano a data, ir lá e escolher quem serão os seus novos algozes. Não é? Veja, a crítica é contundente, não é, ao sistema representativo, porque para ele a soberania é inalienável. Não é? Em síntese, diferentemente de Hobbes e Locke, Rousseau é radical na defesa da soberania popular e da negação do sistema representativo. Marx nasce em 1818 e morre em 1883, ou seja, quase 200 anos depois de Hobbes e Locke e mais ou menos 100 depois de Rousseau, em outro contexto histórico, não é? Que é um período de grandes transformações históricas, de afirmação da ciência, de afirmação do conhecimento científico. Do ponto de vista político, é um momento de afirmação da hegemonia, no caso da Inglaterra, das relações de produção capitalista, o que não quer dizer que há relações de produção em desenvolvimento, mais ou menos, no continente europeu, não é? A Inglaterra, nesse período, é o país mais industrializado, né, onde as relações de produção capitalista se afirmam primeiro, né? A burguesia industrial, no caso da Inglaterra, afirma-se como a fração hegemônica dentre a burguesia, né, dentre os capitalistas, a burguesia industrial, né? O proletariado, já nesse momento, também afirma-se com independência de classe. E ele que acreditava, né, tinha a esperança, a expectativa de que esse processo revolucionário burguês que ocorria na Europa poderia levar à organização, à construção de uma sociedade baseada na igualdade, na liberdade, na fraternidade, não é? Quando essas forças políticas dirigentes dessa revolução, não é? No caso a aristocracia aliada com a burguesia na Inglaterra e a burguesia na França, não é? Essa liberdade, igualdade e fraternidade que tinha mobilizado amplas parcelas da população para conquistar, não é, essas reivindicações, essa nova sociedade que foi erigida sobre essas bandeiras, demonstram que liberdade, igualdade e fraternidade é para as classes sociais e não de forma genérica para todos, não é? Compreendendo isso, eles vão constatar que a impossibilidade da concretização do ideal, não é, e do ideário burguês de uma nova sociedade livre, igualitária, fraterna, não é? E nesse sentido ele passa a compreender que é esse processo, e a luta de classe passa a ser uma luta de classe aberta. Só para vocês terem uma ideia desse processo, 1848 e 49 há uma onda revolucionária por todo o continente europeu, que é denominada Primavera dos Povos, não é? Na França, 1848, pela primeira vez na história, socialistas chegam ao governo, é um governo provisório, constitui uma revolução, né, de caráter antimonárquico, restabelece a república e elege, constitui um governo provisório. Nesse governo provisório, pela primeira vez na história, um socialista chega, ou não, socialistas, eram 2 socialistas, e um operário, não é? 1848. Daí dá para a gente um pouco ver a força do movimento socialista, não era predominante, mas crescente, não é?
e do movimento proletário que passava a atuar já no contexto político com a identidade própria. Né? Em suma, nós podemos resumir isso, que seria o momento de afirmação do projeto civilizatório burguês e de explicitação das suas contradições, né? Das contradições que são inerentes a esse próprio sistema que está lutando para se afirmar. Né? Diferenciando-se dos pensamentos anteriores, Marx e Engels, né, procuram estabelecer os fundamentos reais, empíricos, aqui reais e empíricos, não na tradição empirista enquanto método, tá? Empírico enquanto algo que é real, que é você constata, que existe, tá? Para desenvolver suas concepções de Estado, que podemos sintetizar no seguinte, de forma bem sintética, para a gente ter um tempinho para o debate. O Estado nem sempre existiu, e aí é com base em estudos históricos, né, que hoje nós estudamos em qualquer série, né, que o Estado nem sempre existiu. Há uma sociedade que antecede a sociedade onde vai surgir o Estado, que é a comunidade primitiva. E ele, como fundamento nesses estudos que eram feitos, nessas pesquisas antropológicas, né, ele chega a essa conclusão, que o Estado nem sempre existiu. Houveram sociedades que existiram em que não havia Estado. Né? E veja a coincidência. Rousseau também afirma, numa outra vertente, partindo de outros pressupostos, por outro caminho. Né? O Estado nem sempre existiu. Que o Estado surge em um determinado momento histórico. Para Rousseau, esse Estado é resultante de um contrato. Né? Para Marx, para Rousseau é um resultante de um contrato que tem o fundamento da propriedade privada. Não é? Em Marx há algo semelhante. Marx não entende que não é um contrato, porque Marx já está a par e já há uma produção científica que explica o desenvolvimento histórico da humanidade. Não é? No período de Rousseau estava iniciando esses estudos, eram escassas publicações nesse sentido. Já quase 100 anos depois, por volta de 1850, meados do século XIX, já havia uma grande literatura, estudos feitos sobre isso. Não é? Inclusive é desse período que vai surgir a teoria evolucionista do Darwin, que joga um papel extremamente importante, né, no conhecimento e no questionamento daquela ordem existente. Não é? Nesse sentido, para Marx, o Estado é resultante do surgimento em um determinado momento do desenvolvimento da humanidade da propriedade privada dos meios de produção. Não é? Então veja, Rousseau diz a propriedade. Aqui Marx não trata como propriedade de forma genérica, ele especifica, é a propriedade privada dos meios de produção, daquilo que é utilizado para transformar a natureza e produzir. Não é? Claro que não vamos lá buscar em Rousseau, não é, explicações que a própria realidade não possibilitava. Não é? Então há essa diferença. Veja, há coincidências e há diferenças em Marx e Rousseau. Que o Estado é o resultado de uma contradição irremediável, provocada pela divisão, pela cisão da sociedade em classes sociais, que provoca o antagonismo dessas classes. E, na medida que surge a propriedade privada, as classes, e essa luta, esse antagonismo irremediável, né, vai surgindo também um sistema mais complexo ou menos complexo de organização voltado para manter a exploração de classe. Esse sistema de organização de instituições que vai corporificar o Estado. Né? Assim, o Estado como criação e expressão das contradições existentes na sociedade, essa forma do Estado, a forma e o conteúdo, vai depender do momento histórico. Ou seja, cada momento histórico apresenta diferentes conteúdos de classes, que pode ser o Estado escravista, feudal, capitalista, e esse Estado, com esse conteúdo de classe, assume formas diferentes, que pode ser monarquia, oligarquia, tirania, ditadura, democracia, etc. Não é? Isso depende de diversos fatores. O nível do desenvolvimento técnico-científico, das chamadas forças produtivas, a correlação de forças entre as classes, o desenvolvimento das instituições políticas, das tradições políticas, históricas e culturais de cada povo, das tradições nacionais. Não é? Isso aqui é, em síntese, né, bem extremamente sintético, né, com todo o perigo de erro, de falhas, etc., o que Marx, a concepção marxista nessa vertente de Marx e Engels, né, é do que seria o Estado. Né. Colocado essa pergunta, para me passar a outra parte, colocado essa questão, para passar a outra parte, né, queria fazer uma pergunta para vocês.